Hello, welcome to our class. Nessa aula, nós veremos aqui como melhorar o nosso vocabulário a partir de duas palavras super conhecidas. A palavra good e bad. Muito provavelmente você já ouviu essa palavra. Good, bom, boa, e bad, o oposto. Ruim, não é bom. Como que nós podemos aí elevar um pouco mais nosso vocabulário e usar sinônimos para essas duas palavras? Nós vamos ver aqui uma lista, tá? Para a gente classificar essas palavras, começando com as positivas, né? Então, another way to say good, we have excellent, great, amazing, fantastic, e aqui eu já faço um parêntese. Em alguns materiais de inglês, a gente vai ouvir também fantastic. E por que isso ocorre? Simples, porque fantastic é a pronúncia do inglês britânico. Então, se a gente está com material britânico, eles vão falar fantastic. Americano, fantastic is the same, é a mesma coisa. Wonderful, fabulous. Então, só para a gente entender, né? Olha só quantas opções. Wonderful, fabulous, fantastic, amazing, lovely, excellent, nice. A gente tem aqui pelo menos 7 maneiras de falar good. E para falar que algo é ruim sem usar bad, como que a gente faz? Simples. Opção: this is terrible, horrible, awful, dreadful, tá? Então, e como que isso vai ajudar? Como que vai ser de ajuda? Nosso vocabulário, a partir de duas palavras, já cresceu bastante. Só que nesse início da aula nós citamos aí uma média de 11 palavras, certo? Outra coisa importante que nós vamos ver nessa aula é a questão da entonação. Entonação, o que isso tem a ver com vocabulário? Bom, não só com vocabulário, mas tem a ver com a nossa comunicação. Já que a gente está falando de bom e de mal, isso mexe com as nossas emoções. Se tem a ver com emoções ou com descrições, tem a ver com o tom que nós queremos transmitir. A entonação, ela vai ajudar com que o que nós estamos falando, a ideia que nós queremos transmitir, faça sentido para o ouvinte. Vamos ver isso na prática? I'm very happy today. I'm sad. Veja como ficou estranho. Eu inverti aqui meus sentimentos. Falei I'm very happy today. Quando eu falo que eu estou muito feliz, cabisbaixa, falando excessivamente baixo, você vai confiar? Você vai acreditar que eu realmente estou feliz? Provavelmente você não vai ver sentido entre a minha entonação e a minha emoção. Como que eu estou feliz dessa maneira? E o contrário também é bem estranho. Eu dizer que estou triste com um sorriso bem aqui, ou entonando com emoção, I'm sad, mas como se eu quisesse contar algo bom. Ficaria estranho. Então, a nossa entonação é muito importante. No material da nossa aula, nós temos pelo menos 3 frases que nós podemos repetir juntos. Agora eu vou acompanhar aqui com vocês. A primeira que eu vou pedir para vocês repetirem e treinarem bastante a entonação é essa. It's wonderful. It's wonderful. They're horrible. Or they're awful. Awful. She's fantastic. Repetindo. They're awful. They're awful. She's fantastic. She's fantastic. Então percebam que a nossa entonação, ela vai transmitir mais confiança ao ouvinte. Ele vai confiar ou não em nós a partir também da nossa entonação. Ah, mas eu sou tímido, eu não gosto muito de falar muito alto. Não é necessário que você fale alto, mas que você ponha emoção na sua fala. Claro, de uma forma natural, ok? Algo importante também que nós veremos nessa aula, ainda sobre descrever, nós vamos aprender
como que nós podemos, além de descrever um lugar ou uma pessoa, também fazermos isso de uma forma a enfatizar mais algo? Por exemplo, você quer dizer que uma pessoa é gente boa. Você pode dizer assim, ó, she's a good person. She's a very nice person. She's really a good person. É como se fosse uma escada. Quando você usa o good, já é bom. Very good, muito bom. Really good é o topo. Interessante a gente falar isso porque no inglês básico, uma das primeiras palavras que a gente aprende é o very, né? E a gente quer usar para tudo, é muito bom, é muito bonito, é muito isso e aquilo, e a gente acaba esquecendo que o topo, ou seja, a ideia de muito bom está acima do very. Quando você usa o really, really good, really amazing, really wonderful, tá? No nosso material tem até uma imagem, né? Percebam aí, nós temos os edifícios. Nós temos um bem pequenininho que ficou not very big. Nós temos o segundo que foi classificado como big. O terceiro, very big. E o último, really big. Outro ponto que eu gostaria de comentar aqui na nossa aula é sobre das descrições. Como que a gente pode fazer essas descrições? Geralmente vai aparecer, nós vamos precisar de um objeto ou de uma pessoa e nós vamos precisar de um adjetivo, de uma qualidade. Mas existem situações em que você vai usar a pessoa, o objeto, um adjetivo e um advérbio. Vale, complicou, foi tudo. Que é advérbio, que é adjetivo, que é isso. Simples. Por exemplo, você quer falar de uma blusa nova que você comprou. New shirt ou t-shirt. E você quer dizer que ela é boa. Você pode dizer assim, my new t-shirt is good. But also you can say, my t-shirt is really good. Esse really é o que a gente chama de advérbio. É aí um complemento, um reforço para a sua descrição, tá? Então, esse very nice, really good, amazing, são palavras que você pode estar descrevendo pessoas, objetos, lugares, cores, tudo, tá? Algo que é importante também destacar, nos diálogos falados, é comum também aparecer algo chamado link word. O que é isso? Geralmente, quando a pessoa faz um elogio, ela está conversando com você, ela pode usar um link word na hora de confirmar se você concorda com o elogio que ela fez. Perceba, imagine que você está em um shopping, você está procurando por um vestido novo, você resolve chamar uma amiga para ir com você. Hey friend, can you join me? I'm looking for a new dress. Can you give me some opinion about it? Você convida ela. Você a convida. Ela diz, sure, friend, let's do that together. E vocês vão aí ao shopping. A sua amiga, assim que ela chega, ela vê na vitrine o vestido que ela acha a sua cara. E ela chama vocês e diz assim, hey, that dress is really good, isn't it? Isn't it? Esse isn't it nada mais é do que a link word de is not it, isn't it? Então, é muito comum aparecer isso. O que é link word? É quando a gente faz uma junção de palavras na hora da fala. Não é que esse isn't it, ele vai ser escrito tudo junto, sem pontuação para separar. Mas na fala você escuta junto, isn't it? Parece como se fosse só uma palavra, né? Mas não é. Vou dar um exemplo melhor para a gente entender. Eu dei o exemplo do vestido, mas pensa aí, por exemplo, vamos falar de clima. Today in São Paulo City, it's freezing, isn't it? Hoje, aqui na cidade de São Paulo, tá congelante, tá muito frio, não tá? Esse isn't it, cuidado que ele só vai ser usado com objeto, lugar ou qualquer situação que não seja uma pessoa. Objeto, lugar, animais, cores, tá? Se você, por exemplo, quer usar essa link word para confirmar um elogio falando de uma pessoa, aí vai depender da frase. Por exemplo, she's a nice person, isn't she? Ela é uma pessoa maravilhosa, não é? Perceba aqui que eu não usei o isn't it, porque agora eu tô falando dela. Eu usei o isn't she. É errado dizer is not she? Não, não é errado. Mas lembre-se, em geral, no inglês, especialmente no inglês americano,
praticidade é ouro. É tudo que eles querem. Quanto mais prático, melhor. Então, para não perder o tempo falando is not she, já resolve se você diz isn't she. Percebe? A mesma coisa, de forma mais rápida, com a redução aí de algumas letras, né? Atenção a como a sua frase inicia. Aqui ficou isn't she porque a gente está falando dela. Mas pensa aí, vamos falar deles. They are a nice couple, aren't they? Eles são um casal incrível, não são? Ou eles não são? Tá? Então, existe aí a link word com isn't it, isn't she, isn't he, aren't they, aren't we, certo? Tudo vai depender de como essa frase inicia. Algo que a gente pode também fazer, que vai ajudar a gente a fixar esse assunto de descrever lugares, pessoas, objetos e assim por diante, é a prática. Aqui no nosso material, na parte da questão 7, nós temos 2 quadrinhos, ambos possuem uma divisão. No primeiro quadro, né, à sua esquerda, você tem aí town, house, flat, school, weather and job. No outro, você tem old, big, interesting, nice and good. Só aqui, ó, já dá pra gente formar pelo menos 6 perguntas, tá? Uma pergunta: is your town old? A sua cidade é antiga? Is your house nice? Is your flat big? Is your school interesting? Is your job good? Tá? Então, com algo bem simples aqui, né? A gente usou o famoso to be, né? Algumas pessoas têm, assim, até um pouco, ficam até chateadas. Ai, de novo, só ensina isso, né? Mas a gente não tem para onde correr, né? Do básico ao avançado, to be vai nos acompanhar se a gente realmente quer aprender inglês, né? Então, aqui foi colocado o is na frente, o your, porque tá falando de seu ou sua, e o complemento aqui. Pode falar de uma casa, de uma cidade, do clima, do seu apartamento e assim sucessivamente. Observe, por exemplo, o exemplo do nosso material. A pergunta foi: is your town old? Well, there are some parts that are really old, but there are a lot of very modern, features, modern places, e assim sucessivamente. Então, você pode dar uma resposta simples, it's good, ponto final, ou você pode começar a descrever. Esse well aqui é bem, e aí a pessoa foi usando, né? Há algumas partes que são realmente muito antigas, mas tem algumas que são muito modernas, ok? Então, vamos recapitular brevemente aqui alguns pontos dessa aula. Para que o nosso vocabulário ele cresça, não necessariamente a gente precisa começar o estudo de vocabulário com palavras muito complexas. Na aula de hoje, nós usamos 2 palavrinhas que todos nós conhecemos, good, bad. Por que a escolha dessas 2 palavras? Porque elas são opostas. Se você não fala de algo bom, você vai falar de algo ruim, ou vice-versa. E aqui, para a gente não ficar repetindo todo o tempo, good, 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 a gente viu aqui pelo menos um conjunto de 7 palavras que substituem o good sem perda de significado. Vamos relembrar comigo? Amazing, lovely, great, acompanha aí no material, por gentileza. Fabulous, wonderful, fantastic e excellent. E eu ainda acrescento aqui o nice, uma 8ª, que também significa good sem perda de significado. Cuidado com um detalhe que eu gosto sempre de avisar. Então se tudo isso aqui é good, então eu não preciso dizer good morning, eu vou dizer excellent morning, great morning. Não, porque no inglês a gente tem as palavras que se combinam entre si. Então, bom dia vai ser sempre good morning. Você não vai sempre dizendo wonderful morning, até pode, né? Mas não é o jeito usual de se falar. Esse conjunto de palavras, de 7 a 8 palavras que nós estamos vendo na aula, é só para nos dar um norte na hora de descrever pessoas, lugares ou objetos. Você pode descrevê-los sem perda de sentido usando palavras que são o mesmo que good, tá? Vamos recapitular as palavras que são o mesmo que bad, são sinônimos de bad. Nós temos aqui no nosso material terrible, horrible, awful e dreadful. Esse dreadful, ele não é tão comum, né? Essa palavra não é tão usual, principalmente no básico, mas significa pavoroso ou pavorosa em inglês, ok? Recapitulando também, o que são link words?
são maneiras de falar o mesmo de forma abreviada, dando a ideia de junção, de união na hora da fala, ainda que as palavras escrevam-se separadamente. Vimos que esse isn't it, isn't she, isn't he, nada mais é do que não é, não são, se for com aren't, por exemplo, aren't we, não somos, aren't they, eles não são, certo? A gente só coloca esse final, tá, para confirmar uma informação. Não é toda frase que a gente vai colocar isn't it, porque talvez não faça nenhum sentido. Por exemplo, se você não quer confirmar a opinião do outro, você só quer transmitir a sua informação, não precisa colocar esse tipo de pergunta no final. Por exemplo, São Paulo City is the best city in Brazil. Aqui você está dando a sua opinião, que a cidade de São Paulo é a melhor cidade do Brasil para você. Aqui você não está perguntando, não é? Você não precisa ou depende da confirmação do outro para o que você afirmou, tá? Agora, se você quer a confirmação do outro, você continuaria, isn't it? E a pessoa poderia dizer, yes, it is, ou no, it isn't. A pessoa poderia ou não concordar com você, tá? Então, como exercício, eu peço que você possa, né, que vocês possam aí repetir essas palavras do quadro que nós fizemos hoje no início da aula, a pronúncia, tá? Possa repetir para vocês treinarem tanto as pronúncias das palavras que são correspondentes a good, quanto aquelas que são correspondentes a bad. E vou mais além. Além de repetir essas palavras, tente escrever pelo menos, no mínimo, uma frase utilizando cada uma dessas palavras, e você já vai ter um conjunto de 11 a 12 frases, por exemplo, tá? E, por último, para concluir, vimos aqui que existe uma escala quando você quer descrever algo, né? Você pode ser bem objetivo, dizer que algo é good. Você pode dizer que algo é not so good, que não é tão bom. Good, que é bom. Very good, que é muito bom. Ou really good, que é o top 1, certo? Então, essa foi a nossa aula voltada para vocabulário, né? Para aumento de vocabulário, iniciando com palavras já conhecidas, tá? Então, você pode fazer isso como exercício durante a semana. Pense em 2 palavras opostas que você conhece. Por exemplo, rápido e devagar. Todo mundo sabe que rápido em inglês é fast, né? Porque lembra logo de fast food, comida rápida. Como seria o contrário de fast? Seria slow, lento ou devagar. Então, procure no dicionário, pode ser um dicionário online. Eu sugiro o Cambridge Dictionary ou Oxford Dictionary ou Macmillan Dictionary. Você vai lá no site, digita fast e lá vai aparecer uma lista de outras palavras que também podem ser usadas como fast. Feito isso, você anota, divide no outro lado do caderno o slow, escreve no dicionário online ou no dicionário físico, vai aparecer a lista de palavras ou de expressões que também significam slow. Tudo isso vai fazer com que o seu vocabulário cresça e que você consiga falar do mesmo, mas de forma inovadora, sem repetir sempre aquelas mesmas palavras. Combinado? Então, até a nossa próxima aula. Até mais!